gravando. E a gravação eu também envio para vocês, caso vocês queiram rever, né? Às vezes as pessoas olham depois com mais calma. Às vezes a gente anota coisas que na hora dessa troca compartilhada, às vezes a gente perde algum nome, alguma dica. Então fiquem bem à vontade, né? E hoje, então, a nossa última formação do mês de maio, na próxima semana, no dia 14, eu acho que a gente inicia as de junho, não, dia 8. Bom, tem que ver nas minhas datas ali. Mas em junho a gente também vai ter 4 formações, né? Se vocês quiserem participar, elas vão ser também online, também ficam gravadas. E eu tenho deixado o tempo de gravação bem livre, assim, não tenho colocado um ritmo, porque eu sei que quando a gente está na escola, nessa turbulência do ano, assim, às vezes a gente se programa e acha, e um mês é bastante tempo. Mas o mês passa voando e a gente não, às vezes não consegue. Então eu vou deixá-las mais tempo. E se em algum momento vocês quiserem acessar e ela estiver fechada, me avisem que eu consigo abrir, não tem problema, né? Eu deixo o tempo que vocês precisem. Então, sejam bem-vindos todos hoje, né? Nessa noite, última noite do curso de maio. E o tema, né? O assunto dessa formação, para mim, é um tema que sempre ele gera bastante inquietação, assim, porque eu acho que a gente tem várias possibilidades de pensar a ideia da figura humana com as crianças na escola. E essa ideia de pensar a figura humana, ela vai também além de nós só pensarmos algumas atividades estanques, né? A gente até sempre comenta que não usa muito a palavra atividade, justamente por parecer algo que ela começa e termina no mesmo momento. Boa noite, Adri, também, seja bem-vinda. E aí, a gente pensa, então, uma proposição, né? A gente pensa um conjunto de propostas, de sugestões, de ideias, de possibilidades, de oportunidades. Com as crianças, eu acho que é bem importante nós pensarmos também que sempre, independente da temática, da investigação, a gente precisa de muitas experiências. Não é só uma vez que a gente oferta um material ou apresenta uma imagem, conta uma história, né? Quantas vezes as crianças nos pedem para que a gente leia a mesma história inúmeras vezes? Porque muitas vezes eles vão descobrindo coisas diferentes também a cada olhar novo. Isso acontece com os materiais, isso acontece com as imagens que a gente apresenta, com os lugares em que as crianças estão produzindo. Às vezes, a nossa forma, por mais que a gente ache que propõe as coisas da mesma maneira, o dia, a sensação, o clima, as crianças que estão presentes, tudo contribui para que seja uma nova oportunidade. E aí, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dessa construção, dos traços, da figura humana. Eu separei alguns livros aqui também do lado, no final eu vou mostrar para vocês um pouco também. E acho interessante a gente pensar dentro de cada realidade, né? Como é que pensamos esse tipo de proposição? E também pensamos que hoje a gente não vai se ater a uma faixa etária específica. Isso é só para o berçário, isso é só para 4 e 5 anos, isso é só para os anos iniciais. Eu sempre trabalho com uma perspectiva de que a gente pode oferecer tudo a todos, dependendo de como a gente oferta, né? De como a gente organiza esse espaço de possibilidade dos materiais. Quais são os convites que a gente estabelece, né? Como é que eu vou convidar as crianças a participarem? Isso é na rua, sobre a mesa, no chão, com tintas, com lápis, com argilas, com materiais diferenciados. A gente tem alguns cuidados de oferecer, por exemplo, tintas naturais para as crianças de até 2 anos, as tintas produzidas por nós. Mas é um cuidado em função de reações alérgicas, de componentes presentes, né, nessas tintas industrializadas. Mas a proposição a gente pode ofertar para todos. Claro que a gente tem que ter um cuidado, e até vou comentar algumas coisas antes aqui. Quando a gente fala sobre figura humana, a gente remete muito ao desenho já de algo figurativo. Crianças pequenas não figuram ainda muitas vezes. Então, não é uma questão de cobrar que essa forma apareça, mas de uma conscientização desse corpo, que depois, né, dessa compreensão vai aparecer então.
nos traços gráficos, na modelagem em argila. Mas primeiro, a gente tem esse conhecimento de um corpo, que muitas vezes a gente ainda não se dá conta, né? De como é que ele se movimenta, de quais as sensações, da questão de temperatura. Então, falar em figura humana não é só falar sobre o desenho. Envolve uma série de questões que a gente vai pensar aqui. E meninas, também deixo vocês muito à vontade, podem me chamar, podem escrever no chat se vocês quiserem perguntar algo. Eu já incluo a pergunta na fala. Não é para ser um monólogo, né? Não é para ser só eu falando, então fiquem muito à vontade para qualquer momento perguntar, tirar dúvidas. Sempre digo nas formações, não existe uma dúvida boba, né? Porque a gente pensa, quando estamos com as crianças, talvez o que a gente pensa é diferente do que o outro já construiu. Então, alguma dúvida que eu possa ter, até o próprio colega pode me ajudar, ou pensar junto sobre isso, ou não tinha pensado nesse sentido, com esse olhar. Então, fiquem bem à vontade para qualquer questionamento. Eu vou abrir o meu PowerPoint aqui, só abrir aqui para pegar e abrir ele junto. Aqui. Todas vocês escutam bem e conseguem ver bem também, né? Deixa eu só abrir o meu aqui. Mirabolando. 2023, formações, figura humana aqui. Conseguem ver o PowerPoint grande na tela agora, né? Sim. Então tá. Então, ok. Então, quando eu pensei nessa temática, eu pensei ali, figura humana, outras oportunidades. Por quê? Porque pensar a figura humana requer realmente que a gente pense em oportunizar algumas experiências às crianças. A gente precisa ter uma ideia de que materiais a gente oferece. Com que materiais eu posso abordar essa ideia de construção de um corpo? Como é que a gente pode desenvolver esses processos para que eles construam essa ideia de uma representação? Que outros materiais, livros, desenhos, reportagens, artigos, aprofundamento teórico, a gente também pode ter para que a gente possa ampliar esse repertório visual, tanto das crianças quanto o nosso, e as relações que a gente pode estabelecer. E eu acho que uma das questões que a gente precisa já pensar, né, num primeiro momento, quando eu vou ofertar coisas às crianças, eu preciso experimentar também. Então, eu sempre digo que muitos dos materiais, às vezes, a gente chega na escola e até não conhece as possibilidades que eles nos trazem. E às vezes a gente vai falar aqui sobre giz pastel, giz oleoso, giz pastel seco. Que giz é esse, né? Ah, carvão. O carvão comprado para desenho e o carvão, por exemplo, que a gente usa lá na churrasqueira. Então é legal a gente pensar antes de ofertar e de sair, né, possibilitando que a gente também tenha o conhecimento desses materiais. A Márcia colocou ali, ó. Ano passado, na minha turma de 4 anos, tive uma criança que teve dificuldade em começar a esboçar a figura humana, mesmo com todo o trabalho que foi desenvolvido com o espelho, toque, o corpo. Fale um pouco sobre essa questão, a relação das propostas desenvolvidas, o tempo das crianças e o tempo de cada uma. Então, tem um livro, deixa eu pegar aqui que eu olhei na minha estante, que vai fechar com isso aí que a gente está falando. Só um pouquinho. Esses dois livros, eles são bem antigos assim, né? E até para falar um pouquinho já de início. Esse aqui é o Desenvolvimento da Capacidade Criadora. É de um autor chamado Victor Lowenfeld. A gente não consegue mais comprá-lo novo, né? Só realmente comprando pelo sebos, livro usado. E esse livro foi uma bíblia durante muito tempo, né? Desculpem a comparação, mas para os professores que pensavam essa questão do desenho, porque ele trazia uma organização de Garatuja, fase do realismo, palavras sobre essas fases dos desenhos com datas de idades para as crianças.
O Lowenfeld ainda trouxe, tem mais esse aqui, esse eu ganhei de uma colega de escola, ela tinha usado esse livro no magistério, e quando ela me conheceu na escola, ela me trouxe, né? A Criança e Sua Arte, do Victor Lowenfeld. O Victor foi usado durante muito tempo, né? Esse autor, o Lowenfeld, durante muito tempo por muitos professores. A gente não usa mais como referência, ó, a Márcia disse, esse eu tenho. A gente já não usa mais, né? Esse tipo de definição de faixa etária. Nessa faixa etária, as crianças estarão fazendo isso. Nessa faixa etária, as crianças estarão apresentando, né, esses símbolos, por exemplo. Mas ele é alguém importante de ser estudado para a gente conhecer essas fases e saber que elas existem e saber como elas acontecem, mas não estando atentos a uma questão cronológica. Porque hoje a gente tem um entendimento de que para a criança desenhar, né, como a Márcia coloca ali, tem muitas coisas além das proposições que a gente faz na escola. Então, se a gente for pensar, vou deixar minha térmica aqui. Se a gente for pensar, para que as crianças consigam figurar algo, né, seja figura humana, seja o céu com nuvens diferentes do que a gente realmente vê, a fruta lá macieira com as maçãs, isso precisa de um processo de tempo diferente para cada um de nós, porque depende da trajetória, depende da relação sociofamiliar, da relação da escola, dos materiais a que temos oportunidades, aos que já tivemos, a questão de uma tranquilidade, compreensão e segurança no ato de desenhar. E para alguns, isso acontece mais cedo, para outros mais tarde, e pode ser que para alguns não aconteça por alguns motivos. E aí a gente pode investigar dentro da área da saúde clínica, enfim, de várias outras questões. O que que eu penso enquanto escola, Márcia? É importante oportunizar, né? Como as coisas vão acontecer, a gente vai ter que analisar muito bem o contexto em que essa criança está, para a gente até pensar mais um pouquinho sobre isso. Mas a gente oportuniza. E eu nunca tenho uma preocupação com uma cobrança para que essa figuração apareça, né? Eu conheço algumas escolas que eu já acompanhei, que isso já é quase assim, é quase aquele marcador, né? A criança está lendo, a criança está escrevendo, a criança está figurando. É importante que isso aconteça porque é uma forma de expressão também. Mas às vezes essa cobrança, né, também pode alterar um pouco esse processo. Não existe alguma coisa assim, que a gente possa pensar, né, que garanta que todos vão desenhar. O que é importante a gente pensar é garantir que todos tenham essas oportunidades. Então, vou tentar ir falando um pouquinho mais sobre isso também durante esse processo, né? E outra coisa também que eu vejo, né? Algumas crianças, elas se interessam mais pela figura humana, por exemplo, com materiais que são além de riscadores, com materiais que são líquidos, que são as tintas, que são as argilas, que são as construções, né? Com materiais, por exemplo, alternativos. Então, a gente pode até pensar que talvez uma criança, ela não figure ainda com o lápis, o riscador, mas ela consegue organizar uma construção de figura humana com blocos, por exemplo, com materiais de construção. Então, eu estou só também fazendo essa relação para a gente não ficar muito centrado de que a figuração só precisa acontecer dessa forma, né? A Márcia coloca ali também, é cobrado mesmo. Os próprios colegas ficam nos cobrando o porquê daquela criança não conseguir esboçar a figura humana, enquanto todas as outras conseguem, e começam a tentar diagnosticar alguma coisa. Isso sempre aparece, assim, né? Eu ainda estava falando esses dias com uma prof. É importante a gente também cuidar que para essa avaliação, tanto da figuração quanto do uso das cores, né, das formas, a gente não pode fazer uma análise psicológica com apenas uma ou outra produção. Então isso é bem complexo, assim, é bem perigoso, né, a gente lançar até alguma informação. Porque para que essa questão mais psicológica apareça através do desenho, a representação gráfica é uma ferramenta que os psicólogos usam, né? Entre muitas outras, e durante um período grande de tempo. Eu acho que eu sempre conto a história, né, da criança que desenhava tudo com preto, enfim.
E aí ninguém perguntava para ela o porquê e chamaram psicólogos, as famílias. E um dia ela disse: eu desenho com preto porque o preto emagrece. Então ela ouviu alguém dizer que o preto emagrecia e que o preto era bonito, enfim, e aí tudo era com preto. Então a gente tem que cuidar com essa questão, né, de rotular algumas coisas que podem acontecer por N possibilidades. Acho que sempre é importante o nosso embasamento teórico para que a gente tenha essa segurança de afirmar que todos, talvez e muito provavelmente, não vão desenhar ao mesmo tempo as mesmas imagens, os mesmos traços, os mesmos riscos, a não ser que seja um ensino padronizado que adestre, né, as crianças para alguma forma. E a gente pensa que isso ainda não acontece mais, mas ainda acontece, né? Das árvores terem um jeitinho de serem desenhadas, das casas terem uma forma de serem desenhadas, de se aprender sobre isso. Então, vou ir começando para a gente ir falando um pouquinho. Deixei primeiro essa foto aí de um bebê olhando esse retroprojetor de perto e essa sombra das mãos na parede. Então, quando a gente pensa nas nossas concepções pedagógicas, será que tem um momento certo para esse processo de construção da figura humana iniciar na escola? Se nós formos ler a Base Nacional Comum Curricular, talvez as diretrizes, a gente tem algumas coisas elencadas por faixa etária. Só que, no entanto, essa construção de figura humana, ela começa a se dar desde que as crianças têm contato com o mundo externo. Desde quando elas tentam começar a tocar o próprio pé, né? A encostar no rosto da mãe, no momento de amamentação, que eu seguro algo. Eu preciso me relacionar com outro corpo e começar a ter uma conscientização corporal para começar a entender que corpo é esse. Então, todas aquelas brincadeiras que a gente faz na escola, quando a gente pendura um mobile, quando a gente pensa em objetos com textura, a gente está iniciando o contato desse corpo também com elementos externos ao meu corpo. E tudo isso vai provocar, ao longo de um processo, essa compreensão da figura humana. A figura humana é algo já muito elencado, quase que como um resultado final. Mas a gente precisa entender que na arte o que importa é o processo vivido pelas crianças. Não só na arte deveria ser, né? Em todo esse processo de aprendizagem. Mas falando especificamente hoje do que a gente traz, que é essa construção de um corpo, de uma figura humana, todas essas proposições que a gente faça com as crianças de compreensão do seu próprio movimento vão contribuir com o desenvolvimento dessas ideias que a gente quer trazer. Isso pode ser através do toque ou através dessa própria percepção de uma sombra, né? A minha mão se movimentando. Eu movimento a mão aqui e algo aparece lá nesse reflexo. A Márcia coloca, né? A figura humana já foi usada e em alguns lugares ainda é como forma de avaliar o desenvolvimento das crianças em portfólios. Infelizmente, né, Márcia? E eu vejo ainda, e aqui, meninas, de forma alguma eu quero trazer uma crítica a alguma coisa de pontual, né? Se acontece nas práticas das escolas de vocês. Mas eu acho que o que a gente aborda aqui é um sinal de alerta para a gente rever algumas questões. Por exemplo, quando a Márcia fala ali em portfólio, né? Como é que a gente avalia? Essa construção, como a gente falou, ela é um processo. E esse processo pode ser mais demorado para uns do que para outros. Então, talvez ao longo desse ano, algumas crianças não figurem, mas vão figurar no próximo, né? E a gente tem que ter uma avaliação para esse ano. Por isso que essa avaliação tem que ser muito atenta a toda aquela percepção, curiosidade, investigação que as crianças fazem. As crianças são questionadoras no sentido de quererem estar em contato com outros materiais. Elas investigam possibilidades de uso desses materiais. Então, a minha organização de avaliação é sempre pensar nesses quesitos e nesses critérios. Como a criança interage com tudo isso que é proposto, e não o resultado que aparece, né? Só para a gente ir pensando. A Alice coloca: há um tempo atrás, na minha rede, era usada uma sanfona do desenho. Cada mês a criança desenhava de uma história e embaixo era escrito a fase do desenho. Pois é,
Tu sabe que, Alice, isso me lembra muito aqueles estudos do GEMPA, né, que a gente tinha aqui em Porto Alegre, até das questões da alfabetização, dos níveis de alfabetização, silábico, silábico alfabético, parece que a gente está colocando dessa forma, né? O que que eu acho bacana quando tu traz essa ideia de sanfona do desenho? Eu penso que não numa ideia necessariamente de sanfona, né? Mas é legal a gente ter produções das crianças ao longo desse tempo que estão conosco, para a gente poder ir observando como é que vai se dando essa construção de formas, traços, riscos, rabiscos, registros. Como é que isso vai sendo modificado ao longo de um tempo? Vai se modificando? Vai se transformando? Também é um momento de eu refletir sobre o que mais eu preciso oferecer para talvez modificar isso. Só que a gente tem que ter um cuidado que se eu faço isso sempre com o mesmo material, eu também emboto a percepção dessa criança. Porque é o que eu disse antes, né? Talvez com o lápis de escrever eu não consiga esse processo, mas talvez com a tinta eu consiga, ou eu tenha mais interesse. Talvez a caneta hidrocor para mim seja algo com que eu me familiarizo mais. Então a gente tem que ter um cuidado com várias outras percepções de materiais, de lugares, de contextos, quem está comigo, quem está ao lado dessa criança. Muitas vezes as produções em dupla, em trios, em quartetos, auxiliam nesse processo. As produções coletivas, de cada um fazer algo que já consegue desenhar e que gosta e quer mostrar para o colega, quer ensiná-lo a fazer, por exemplo, né? Pode ser uma forma de eu entender como é que o outro faz um olho, uma boca, enfim, né? Só pensando assim em alguns detalhes também. Mas nesse entendimento de que o processo de construção de figura humana começa desde muito cedo, não necessariamente com um riscador sobre um suporte. Aqui, por exemplo, eu uso essa imagem da Laura, essa menina aí que já não está mais na escola, ela está no terceiro ano já agora, porque essa fotografia dela diz muito sobre essa compreensão de um corpo. E aqui eles não estão desenhando o corpo humano, mas eles estavam derretendo a argila, derretendo, né? Hidratando a argila para que ela voltasse a ser maleável, moldável, porque ela estava bem seca. E eles estão fazendo isso com a mão, com as espátulas, com o corpo. Então eu estou sentindo o meu próprio corpo. Se eu não tenho possibilidades expressivas de pintar a mão, de pintar os braços, de sentir a temperatura e tantas outras brincadeiras, de rolar na grama. Quando a gente deita para olhar as nuvens na grama, eu deito meu corpo. Quando eu me levanto, quando eu brinco, quando eu faço movimentos, quando eu pulo elástico, quando eu pulo corda, eu estou me conscientizando de todas essas partes do corpo que eu tenho. E eu nem usei o espelho. É porque o espelho quase que é um marcador, assim, para a gente ter o autorretrato. Então a gente tem que pensar que não é só o espelho que me traz essa compreensão de corpo humano e de percepção, mas são brincadeiras e movimentos que também percebem o corpo do outro. Então, todas aquelas questões que até os professores às vezes usam como meditação, como um relaxamento, de fazer uma massagem no colega, enfim, isso também é uma forma de perceber o corpo do outro e eu sentir isso com o tato, né, com as minhas mãos. As brincadeiras, de se fantasiar, de ter um figurino diferente, de um adereço de cabelo, de fazer penteados no cabelo. Tudo isso acontece porque eu estou percebendo a textura do meu, a textura do outro. Quem usa óculos, quem não usa, qual é a cor do meu olho, a cor do olho do colega, como é que é a minha orelha, eu tenho brinco, eu não tenho, eu uso alguma coisa nos braços, nas mãos. Tudo isso me ajuda a perceber o outro. E isso é bacana da gente sempre comentar nas reuniões com as famílias, porque eles também esperam um produto. Eles também esperam, assim que como eles esperam que as crianças escrevam e se alfabetizem, eles esperam que as crianças desenhem. Mas isso também é uma cobrança, né, que precisa de tempo. A Adri coloca, como muitas crianças, ao iniciar o seu processo de experimentação com tintas, apresentam um prazer em pintar seu próprio corpo. Muitas. Eu trabalhei numa rede privada há uns 10 anos atrás e me surpreendia muito que as crianças chegavam na escola. Eu tinha de quinto ano em diante nessa rede, né? E eles chegavam com uma necessidade enorme de se pintarem o corpo. E aí os colegas, né? Mas pintando o corpo lá no quinto ano. Por quê? E eu fui prestando atenção
no trabalho desenvolvido com os anos iniciais na educação infantil. E quase não era ofertado tinta. Então, quando a gente tinha tinta, a gente não pensava em algo a ser retratado. A gente pensava em conhecer o material. Então, isso é bem importante que aconteça. E hoje, né, encontrando uma mãe, que foi nossa mãe na escola, ela ainda disse assim: o fulano ontem contou, né? Ai, mãe, que saudade de usar tintas, porque aqui, daí disse, né? Ele já tá no primeiro ano agora. Disse assim, porque aqui nessa escola a gente não usa, a gente só usa o lápis de cor. Então, se a gente pensar, é muito triste que quando as crianças saem da educação infantil, algumas coisas são deixadas de lado porque o grande foco é a leitura e escrita. E se a gente pensar que essa ideia das 100 linguagens que o Malaguzzi fala é uma metáfora que a gente pode levar para todos os anos da educação, né? Então, acho que deixa eu ver aqui. É bem importante a gente pensar nisso. E a Adri ainda coloca ali, é fundamental o adulto oportunizar essas experiências. Isso, né? Pois estão sentindo. Exato, assim, a gente precisa sentir, né? O conhecimento passa pelo corpo. E aí essa palavra, essa pergunta aí no final, qual a sua relação com a arte? Se nós pensarmos hoje, se a gente não teve uma relação com a arte de liberdade, de criação, de oferta de materiais, se a nossa ideia de construção de uma figura humana, ela se dá somente com o retrato, a gente também vai transmitir para as nossas crianças isso dessa forma. Se a gente não teve nenhuma outra ação para desconstruir isso ao longo do tempo. Esse pé todo pintado, né? Não para fazer carimbo, não para fazer aquela mãozinha, né, na folha 4, não isso. Mas de que forma essa figura humana, ela pode realmente ser pensada com o corpo todo? Se eu tô aí misturando as tintas com os pés, eu tô sentindo o meu pé de um outro jeito. Se eu vou caminhar sobre um suporte para deixar marcas, eu posso explorar a questão dos tamanhos, não na relação numérica, mas numa relação de semelhança, de diferença com o pé do colega. De que jeito eu marco esse pé aqui? Como é que eu faço esse pé para cima? Como é que eu construo um pé como esse que nos ajuda a caminhar de um lado para o outro? São questões e são colocações que vão surgir dependendo do que eu oferto, dependendo do que eu oportunizo e de como nós fazemos isso. E aí, então, né, muito antes de qualquer atividade, e deixa ela aí com essas aspas, a gente precisa pensar sobre a construção de uma figura humana nas mais diversas situações na escola, né? Indo além do registro gráfico, mas para um momento onde as crianças possam vivenciar esse corpo, com a tinta, né? Ali esse menino está tomando um chá, né? Eu tenho que ter um equilíbrio enorme para segurar uma xícara de cerâmica e tomar o chá, sentindo o sol, sentindo a luz. Então, quanta possibilidade de compreensão antes de chegar num registro gráfico, né? Essa ideia aqui de uma atadura gessada, que aqui eles estão fazendo esse molde do pé. Então, é como eu estou dizendo, como é que eu vou pedir para as crianças desenharem um corpo se a gente ainda não entendeu como é que esse corpo aparece em uma produção tridimensional? Porque eu vejo o corpo do outro e esse corpo se movimenta, eu toco, eu sinto, mas como é que eu coloco isso numa folha de papel, num suporte que é bidimensional? Então, antes de tudo isso acontecer, eu preciso ter esse sentimento, essa vivência, essa exploração, esse contato com o corpo todo. Às vezes a gente também fica muito na ideia de que é só o rosto, né? Que a figura humana começa só pelo rosto. Não necessariamente, né? A gente pode começar o corpo, pensar o corpo, onde houver necessidade, né? Dependendo de onde surgem essas curiosidades das crianças. Nessa proposição aqui, e aqui são algumas fotografias do ano passado, que a prof da turma tinha organizado com eles, deles sentirem a textura. Então, dentro dessas caixas aí organizadas, tinham vários elementos, né? Tinham tipos de materiais diferentes, e as crianças estavam sentindo isso com os pés. Então, eu vou ter Perdeu? toda uma construção
para que a gente possa pensar de que jeito, né, eu me conscientizo desse corpo e posso explorar outras formas. E eu deixei essas imagens aqui também, que são imagens de um momento em que a gente trabalhou com o Miró. Esse grupo era o grupo dos bebês nesse momento. E aí a gente reconstruiu com tecidos de diferentes texturas uma das obras do Miró. E essa obra representa uma mulher. Então, também um cuidado para que a gente pense que a figura humana, ela não precisa ser nesse modelo convencional que conhecemos. E se a criança desenha essa figura humana de outras formas, assim como muitas vezes o sol é de um outro jeito, a árvore é de um outro jeito, o céu é de uma outra maneira, não significa que eles não saibam como isso é na realidade. Mas dentro dessa ideia de ampliação de repertório, de exploração dos materiais, de texturas e materialidades diferentes, nesse imaginário eu posso construir essa figura da forma que eu quiser. Posso trazer imagens de artistas diferentes e muitos ao longo da história da arte e misturar imagens de artistas, de revistas de moda, né, que tem pessoas super maquiadas, de outras revistas, se eu tiver pessoas idosas, pessoas mais novas, bebês, para eu perceber essas diferenças de pele, de cor, quais são as semelhanças, as diferenças entre cada um. Que situações a gente pode provocar na escola para explorar esse grafismo? Eu sempre comento assim, de uma colega de escola, né, que sempre me contava que tinha feito a história do elefante, e aí pediu para as crianças modelarem em argila esse elefante. E um dia ela me contou, Dani, né, eles modelaram em argila, mas todos basicamente da mesma forma. E aí a gente pode pensar, se eu peço para as crianças modelarem algo em argila, se eu peço para as crianças retratarem algo com os registros gráficos, mas eles não têm uma bagagem de repertório anterior, a gente tende a fazer o que a gente já sabe. A gente não tende a explorar, a arriscar, a se desafiar, porque minha bagagem visual também é muito pequena. Então, quanto mais oportunidades de exploração, de elaboração desses traços em diferentes suportes, né? Na rua, nas paredes, se eu puder possibilitar de riscar o teto com varetas, as paredes com varetas, deitar no chão, riscar embaixo das mesas. Se eu pensar outras possibilidades de deixar marcas, eu estou ampliando uma possibilidade, tanto dos registros quanto de uso desse corpo nessa relação com o que se quer produzir. E aí eu deixei essas imagens que são bem atuais, da prof da pré-escola. E o que que ela fez aqui, que eu acho bem bacana de pensarmos, né? Ela trabalhou com as fotografias das crianças, ainda está trabalhando. E essas fotografias foram plastificadas. A gente plastificou numa plastificadora, mas poderiam ter sido colocadas num saco plástico, no vidro da janela do outro lado. Então, a gente pode pensar possibilidades diferentes se eu não tenho esse material. E aí ela fez duas possibilidades. Essa foto está dividida em duas. Numa parte com a parte de cima do rosto e na outra com a parte de baixo. E ela vai trabalhar em momentos diferentes. Em um momento, as crianças estavam continuando o seu rosto embaixo, e no outro momento vão fazer outra proposição com a parte de cima. Só que antes disso, eles brincaram com essas imagens. Colocavam na frente, se viam um rosto com o rosto do outro. Essa mesa onde eles estão é uma mesa de espelho, então eles estão se olhando e estão se desenhando. Eu estou me olhando no espelho e estou fazendo a marca onde eu vejo o meu rosto. Mas podia ser um espelho que estivesse pendurado na parede. Podia ser um espelho pendurado embaixo da mesa e eu estar deitado fazendo isso. Eu posso pensar em possibilidades diferentes. Eu posso não ter espelhos e posso ter essa mesa toda forrada com papel laminado, prata, aquele que parece um espelho. Tem o acetato também espelhado, só que o acetato espelhado é um pouco mais caro. O papel laminado ele é bem mais em conta, né? E muito fácil de conseguir, de ser utilizado. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais ele parece e reflete a minha imagem. Esse espelho que eu sempre gosto de mostrar, né? Que as crianças se veem o olho,
com o nariz do outro, com a boca, com o queixo do outro, porque ele é uma brincadeira, minha mão passa por aqui. Então, eu vou pensar em diferentes oportunidades de ofertar esse material. Posso pedir para que as crianças tragam de casa espelhos que se tem em casa, na escova, tem espelho que vem em chaveiro, enfim, posso montar uma parede repleta de espelhos. Isso falando no espelho, que é uma possibilidade, dentre tantas outras, de se pensar o registro da figura humana. E outra coisa também, né? Quando a gente trabalha com fotografias, não façam fotografias somente posadas, né? Aquela em que a gente para e fica o rostinho todo organizado. Façam, brinquem com eles com caretas, de fazer uma pose diferente, porque eu mudo a minha expressão. Se eu ponho a língua para fora, eu tô diferente. Se eu franzir a testa, né? Se eu enrugar a sobrancelha, assim. Se eu pendurar e prender meu cabelo de algum outro jeito. Quantas possibilidades diferentes existem para a gente fazer essa ampliação de possibilidades? E também, sempre deixem essas produções expostas, porque quanto mais eu vou vendo, eu vou ver como é que o fulano fez o rosto, como é que ela continuou. Né? A gente tem que pensar sempre, e a gente tem uma coisa bacana na escola, nós temos grupos pequenos, né? E por sermos também um grupo pequeno, o grupo da pré-escola ele é um grupo misto com as crianças de 4 e 5 anos. E isso é super rico. Geralmente, as crianças hoje que estão com 5 anos, elas já estavam num processo de educação infantil ano passado, que elas aprenderam muito com as crianças que eram um pouco mais velhas que elas. Agora, elas são as crianças mais velhas da escola. E elas já estruturam muitas formas que as crianças de 4 anos que sobem, né? A gente diz que sobem porque é na parte de cima da escola. Elas estão começando a pensar esse processo gráfico. E muito além apenas do desafio do professor, elas observam os seus colegas produzindo. Então, eu posso fazer grupos daquela criança que já figura com a que ainda não figura. Com a que figura algumas coisas e outra que figura coisas diferentes dessa aqui. E um vai aprendendo com o outro, não numa intenção de cópia, não numa intenção de fazer igual, mas numa intenção de compreender o que que o outro faz que eu ainda não consegui fazer. As crianças dão dicas, às vezes, de uma estratégia, de uma possibilidade, de um jeito de poder ser feito, que o outro colega pode testar, né? É uma experiência, é um teste, né? Eu tô testando se isso é possível. Estou experimentando essas possibilidades e oportunidades. Vou ir passando aqui, tá? Por favor, vão me chamando. Esse mural também, que é outra coisa bem importante, né? Para a gente falar em figura humana, eu tenho que ter espaço. Falar em figura humana ou falar em qualquer outra produção, mas eu tenho que ter espaços na escola que deixem espaço para essas produções contarem as suas narrativas. E esse mural aí, organizado por essa mesma prof da pré-escola, que é a prof. Stephanie, uma prof super dedicada, comprometida, atenciosa, que olha, né, essas marcações sensíveis das crianças. Tem aí nessa parede várias coisas. Tem o corpo, tem detalhes desse corpo, né? Olhem os dentes, olhem as figuras da história da arte, tem imagens. E tem uma coisa que ela fez, até deixa eu pegar aqui, porque a gente trabalhou numa oficina com as famílias. Deixa eu ver o que tá vindo de conversa. A prof. Stephanie tá aí, ó, botou uns coraçõezinhos, mas ela é uma querida e bem comprometida mesmo. Numa formação com as famílias, a gente usou esse livro da Mirabolando com eles. Então, a gente contou a história. Muitas famílias eram novas, não conheciam algumas coisas da escola. E uma das coisas que a prof. Stephanie abordou com eles, antes de pensar nas possibilidades que o livro trazia, foi isso aqui. Abrir o livro e entender que eu posso espiar aqui. E esse rosto na capa convida quem abre a fazer parte da história. Então, olha só, ele é um livro super simples, tá? A gente foi uma produção independente com pouquíssimos recursos financeiros, né? Mas a ideia do livro é que tu participe já quando abre isso aqui. E eu participo assim, eu faço parte.
Assim como o mirabolando está lá dentro, quem abre pode se colocar aqui. Então, eles fizeram rasgaduras. Vocês estão vendo que tem uns buracos aí nesses papéis, né? E a partir desses buracos, eles foram convidados, assim como o mirabolando está aqui com um buraco, eles foram convidados a criar o seu corpo a partir desse buraco. Porque um outro passo depois vai ter a sua foto aí também. E eu gosto muito desse tipo de proposição porque ele não se finda nessa proposição. Isso amplia a possibilidade para eles estarem pensando, colocarem outros personagens para comporem os seus retratos, abre espaço para eu trazer a fotografia, abre espaço para eu pensar numa série de possibilidades. Eu posso trazer um objeto que seja afetivo e colocar aí nesse buraco e fotografar o retrato plano com um objeto tridimensional. Ó, a Esté, nem tinha pensado nisso, a Esté tá aí. Mais uma coisa para os nossos planejamentos. Porque o retrato, na verdade, é algo que me identifica. Não precisa ser necessariamente só o meu rosto. Pode ser um objeto de que eu goste muito. Então, a gente vai pensando que esse retrato que começa bidimensional, ele pode se expandir e se transformar no tridimensional. Pode ganhar um plano, pode servir de outra forma. Então, eu tenho desde aqui, né, algumas máscaras que foram feitas, tem coisas que são compostas aí para serem os cabelos, tem os retratos, tem este que está com esse buraco no meio, e ainda tem coisas para outros momentos. Não termina aqui. Porque a ideia de uma figura humana, não existe uma forma da gente trabalhar com a figura humana e ponto. Acabamos isso e passamos para outra coisa. A gente sempre vai se conscientizar ou compreender o nosso corpo, porque as crianças estão sempre em transformação e nós também. Enquanto as crianças crescem, nós estamos envelhecendo. Tem outras marcas surgindo na minha pele. O tamanho das crianças muda. Tem uma das crianças do contraturno que ainda está me pedindo e eu disse que eu ia levar e acabei esquecendo. Que ele perguntou para a prof se a gente crescia enquanto dormia, alguma coisa nesse sentido. Ou se cada dia a gente crescia um pouco. E a gente combinou de colocar, super simples, uma fita métrica na parede e todo dia que eles chegarem, eles vão lá ver o tamanho que eles estão. Isso vai acontecer de um dia para o outro? Provavelmente não. Mas de um mês para o outro, de um trimestre para o outro, de um semestre para o outro, eles vão perceber mudanças. E isso também é acompanhar o tempo e a passagem do tempo. Então, quando eu penso que a figura humana entrou, eu tenho mais uma série de links e conexões que podem ser feitas. E aí, essa mesma prof, né, trouxe a ideia dos tons de pele. E os tons de pele é uma coisa que sempre aparece, sempre apareceu, sempre surgiu na escola quando a gente pensa na ideia da figura humana e eles começam a colorir esse corpo. E, né, vocês sabem toda a discussão que se traz por trás dessa questão, né, importante. Surgiram os gizes de cera, os lápis de cor, as canetas hidrocor. Mas muito antes disso, a gente consegue descobrir um tom de pele na mistura de tintas. E aí as crianças foram pesquisando essas tonalidades de pele e surgiu a ideia nos nossos planejamentos, e isso é uma coisa importante. A gente fica atento ao que as crianças nos trazem de investigação, mas a gente também retroalimenta essas investigações. A gente precisa nutrir esse repertório. E se a gente quer, né? Se a gente pensa, se a gente entende que a partir de pensar que todas as nossas cores de pele são diferentes, mas a gente entende que eu preciso do respeito de todos, que somos um coletivo, surgiu a ideia então deles pintarem esse manequim aí de loja com todas as cores de pele que eles descobriram. Como se a gente sintetizasse as nossas diferenças em algo que representasse esse grupo, né? Falando de uma metáfora. E juntando com a ideia de figura humana também. Então, uma coisa vai puxando outra. E é muito difícil falar de uma coisa só. Porque quando a gente começa a pensar em algo que vai além da técnica, quando a gente começa a pensar em proposições que envolvem esse pensamento que vai além de eu produzir algo, eu reflito sobre isso. Isso é muito sério. Eu estou refletindo que eu sou diferente do outro, mas que a gente se respeita, que nós somos solidários, que nós estamos no mesmo lugar, que nós compartilhamos de algumas coisas e por aí vai. Não é só técnica.
É a função da arte para além da escola. É a função da arte para além de eu aprender algo manual e produzir algo bonito, né? E esse bonito também já se discute um padrão de beleza. Mas então, só para a gente pensar, essa construção deles todos ao mesmo tempo, e é ao mesmo tempo, eles estão fazendo juntos, pintando juntos, descobrindo juntos, resolvendo os problemas que acontecem juntos. Porque quando as crianças vêm para a educação infantil, é para elas aprenderem a conviver num grupo coletivo diferente do grupo familiar. Pensar no meu corpo implica pensar no cuidado com o corpo do outro também. Então, tem uma série de coisas aí, né? E eu estou trazendo tanto essa questão prática, do experimento, do fazer, quanto a ideia que a gente precisa ter do pensar, do refletir, do revisitar. E aí, outras imagens também. Esses aí são aqueles acetatos espelhados, que eu falei para vocês, a gente compra em metro, mas pode ser papel laminado, o papel alumínio, aquele, né, de cozinha, até aquelas caixinhas de Tetra Pak viradas do outro lado, elas também têm um pouco dessa, um pouco menos, mas elas também refletem um pouco essa imagem. Então, a gente pode pensar em várias estratégias. Se eu não vou comprar o material, se eu não posso dispor disso. Mas vamos pensar em quantas possibilidades eu tenho feito para provocar essa percepção do corpo. Para perceber que a gente tem semelhanças, tem diferenças, tem tamanhos, tem formas. Não é só o provocar, é fazer uma conversa com as crianças de entendermos o que está acontecendo também. O que que se oferta quando eu faço isso? E aí eu fui deixando, assim, a Edith Derdick, né, fala isso. Não podemos ignorar a atuação silenciosa e constante do coeficiente sociocultural dentro do processo de formação da ótica infantil. Então, as crianças aprendem na relação com o meio. E esse meio, ele também pode ser empobrecido, como ele pode ser enriquecido. E eu, como professor, penso que eu posso nutrir também as possibilidades que essas crianças vão ter. Eu deixei essa imagem aí dessa instalação da Lia Chaya, que é a seta-mão, que eu já mostrei ela muitas vezes, mas eu mostrei muitas, mas poucas vezes as pessoas vêm me contar que usaram ela na escola. Então eu continuo trazendo, porque é uma instalação que a gente chega num lugar e tem um convite aí para eu pisar nesses tamancos com seta. E aí eu tenho que decidir se eu vou para um lado, se eu vou para o outro. Às vezes os pés vão mandar eu ir para lados opostos, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer uma escolha. Então, pensar o corpo implica também em pensar possibilidades de me entender enquanto parte desse movimento vivo, né, desse organismo vivo. Essa imagem eu deixei aqui também porque foi de uma experimentação que nós fizemos sexta. E eu trouxe ela para cá, porque não foi pensado para esse grupo de crianças, né? Foi uma experimentação que as profs fizeram tintas naturais para os bebês. Que aqui a gente teve uma semana super quente e não acho que a gente tenha que ter períodos em que só se trabalhe esse ou aquele material, mas nós temos um cuidado de que quando os tempos são mais propícios ao calor, enfim, a gente usa os materiais mais líquidos, molhados, enfim, porque as crianças vão permanecer com a roupa úmida durante um tempo. E quando o tempo está muito frio, a gente opta por materiais talvez mais secos, que as crianças não fiquem expostas nessa temperatura diretamente no corpo, assim. Então, como sexta era um dia super quente aqui, nós pensamos mais uma oportunidade de ainda usarmos as tintas naturais com os bebês. E fizemos uma instalação para os bebês. No entanto, foi um dos primeiros contatos que eles tiveram com tinta esse ano. E eles experimentaram, enfim, usaram, foi bem bacana, mas sobrou muita tinta e muito material. E aí a gente pensou, vamos convidar as crianças de 2 e 3 para ver se eles querem participar. E aí nós chamamos, vocês querem? Olha, os bebês usaram isso porque eles estavam cuidando. Nós fizemos uma instalação no pátio da escola e essas crianças estavam na parte de cima, na oficina de culinária. E eles cuidavam, às vezes, de vez em quando, o que estava acontecendo lá embaixo. E nós convidamos para participar. Foi um convite apenas e não precisamos fazer mais, né?
Eles vieram, não tinha suporte para ser pintado. Como a tinta, ela é natural, ela apodrece, né? Mofa, então a gente não tem como guardar isso durante semanas. Então é um material efêmero, ele é para ser usado agora. E aí não tinha a ideia de ser pintado, né? Não era para ter um produto, era para sentir textura. E aí as crianças mexiam nos potes, começaram a passar isso pelo corpo, sentir a textura, sentir a possibilidade. E essa menina, que é a Cecília, foi uma que mais usou isso no corpo. E aí eu mandei umas fotografias para a mãe e de noite eu recebi essa imagem da mãe. Pronto. Já coloquei a roupa de molho, lavei o cabelo e estou com uma criança que achou o dia de hoje muito divertido. Então, quando a gente pensa que a família também tem esse entendimento de que isso é importante, a gente entende essa possibilidade de estreitar uma conversa também e de que essa família entende que é assim que a gente aprende na educação infantil. E deveria ser assim também fora da educação infantil. De vivenciar essa experiência com o corpo, né? A gente não está trabalhando o corpo aqui, né? A gente não está trabalhando o humano aqui. Essa imagem, né? Quando o conhecimento passa pelo corpo inteiro. Então, eu estou passando essa tinta no meu corpo e estou sentindo o que que é perna, o que que é pé, o que que é braço. Eu não preciso ficar perguntando para as crianças, onde é que a gente está passando a mão? Onde é que eu estou espalhando a tinta? Não é nesse sentido. Eu estou entendendo em mim, eu estou passando em mim. Eu estou sentindo, eu estou vendo a minha mão melecada, eu estou observando a cor que se transforma no meu corpo. Eu estou vendo a roupa, eu tenho um equilíbrio, isso fica escorregadio, eu tenho que cuidar com o meu caminho. Eu vou engatinhar, eu vou sentar. Eu tenho que ter até um outro jeito de me movimentar nessa possibilidade aí. Então, de novo, quanto mais oportunizarmos todas essas experiências, eu não digo que seja só com as crianças pequenas. Se a gente percebe lá no primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai, que as crianças têm essa necessidade do conhecimento do corpo com a relação do material, vamos oportunizar. E não tem nenhum problema disso. Vou passar mais um. Eu deixei esse aqui também, se não me engano, esse é o mural da Stephanie também aí do ano passado. Que eles fizeram os caminhos com os pés. E aí a gente pensou em várias coisas, né? O planejamento foi muito além. Ela trabalhou o corpo, mas começou pelos pés, o livro do pé. Que artistas usam o corpo para pintar ou para modelar? Pensamos em sapatos. Nós tivemos uma oficina super bacana com as famílias, a partir de uma exposição que existe, que é, não lembro bem o nome agora, mas é com os seus sapatos, né? Alguma coisa assim. E as famílias mandaram um par de sapatos com uma história sobre esse sapato. Fizemos uma instalação dos sapatos espalhados pela escola. E quando eles chegavam, eles tinham que calçar esse sapato diferente, ler essa história e se colocar no lugar do outro, né? Calçando esses sapatos. Então a gente pensa, eu estou trabalhando esse corpo, só que de um outro jeito. Então a gente vai pensar, eu coloquei ali Débora Amaral, que ela faz alinhavos em argila. E a argila é um material porque as crianças acabaram também deixando a forma do seu pé impressa na argila, porque a gente usou a argila no chão e eles acabaram caminhando por cima. A gente pode pensar que o corpo e o material, eles podem ser sentidos de diferentes maneiras. Que outros livros a gente pode ter para ampliar esse repertório literário, de histórias, de fábulas, enfim, né? O que que fala sobre o pé, sobre o corpo inteiro? Essas imagens aqui que a gente vê, né? Que tem um buraco na caixa, os pés embaixo, e aí essa criança que está de fora, nessa imagem central, ela tem que imaginar como é que esse corpo está lá dentro. E aí eu desenho como é que eu acho que esse corpo está lá dentro. Nessa imagem da direita, da esquerda, são fotografias de pés e a gente está desenhando como a gente acha que esse corpo continua. Os retratos pendurados aí com plástico por cima. Pensar nessa ideia de figura humana vai pensar numa possibilidade de eu me compreender nesse corpo em relação com esse espaço inteiro que é a escola. E aí essas produções tomam conta dessa escola inteira, desse lugar inteiro também.
Vou passar mais umas aqui. A figura nasce de um centro, de um ponto, do toque, de um círculo, de um ovo, uma semente pronta a se expandir para todos os lados e sentidos, extensão e alongamento, na intenção de abraçar o mundo. E aí essa figura humana nascendo, né, que é uma cabeça com esses braços ou pernas, enfim, que saem do pescoço. O começo da figura humana e esses primeiros registros, eles são muito importantes para a gente ir acompanhando e analisando o que mais eu posso provocar para que essa criança possa pensar que tem mais coisas aí a perceber nesse desenho. Não dizer, ah, mas faltou um braço aqui. Ah, não, mas não é assim, falta o pescoço. A gente não interfere de forma a dizer como deve ser. A gente interfere no sentido de intervir numa possibilidade criativa, convidando a se olhar no espelho. O que mais que a gente observa aqui que a gente pode desenhar? O que tem no corpo do colega que tu acha muito legal que tu poderia colocar no teu desenho? São pequenas perguntas que vão ampliar o pensamento para eu tentar imaginar o que o outro pode fazer. Ah, eu amarrei o meu cabelo aqui em cima. Olha que bacana, ela prendeu o cabelo, tem, né, um laço colorido, enfim, eu vou levar laços para amarrar esses cabelos, para eu perceber que eu tenho um cabelo. Mas de que cor é esse cabelo? Eu posso pintar ele da cor que ele é? Ai, posso, é preto, é marrom. Mas e se eu quiser mudar de cor? Então, quantas possibilidades vão ir acontecendo? Eu poderia pegar esse desenho que está aí, começou com essas formas. Vou falar em plastificar, mas pode ser tanto numa plastificadora, quanto passar um papel contact, quando colocar um plástico por cima. E outras crianças podem riscar esse plástico por cima, contribuindo com esse desenho, sem interferir no desenho original do amigo. Então, eu posso ter um desenho que se origina para muitos. Posso imprimir esse desenho numa lâmina de retroprojetor, pegar esse desenho, projetá-lo na parede, deixar essa parede toda forrada com o suporte, se eu tiver branco, se eu tiver o papel craft, enfim, e posso deixar as crianças irem lá, interferir naquele lado da parede de forma coletiva, grande, do tamanho delas. Então, a gente vai pensar em possibilidades que saiam do senso comum da proposição. Faz sentido para todos? Faz sentido para todas as crianças que eu quero incentivar uma ampliação de traço, de repertório, de detalhamento. Essa imagem de usar isso na lâmina e com o retroprojetor, eu acho que sempre é uma ferramenta super bacana para todos, assim, eu acho que é muito bacana mesmo, né? E acho que essa possibilidade, lembrei disso agora, né? E vou registrar aqui para eu lembrar também, até vou fazer um post sobre isso depois. Porque eu acho que essa ideia dessas coisas comuns que podem acontecer podem ajudar outras pessoas a pensarem nessa ampliação do desenho. Eu acho que essa também é a palavra. A gente não quer numa formação ditar regras. Tem que ser dessa forma, ou tem que ser da outra. Mas a ideia do encontro dessa noite é que vocês vão estabelecendo algumas relações com o que eu vou dizendo, com o que vocês observam com as crianças de vocês e de que jeito isso pode continuar, né? De que jeito a gente puxa o fio para adiante. Essa imagem aqui, tá? Gente, eu vou falando muito, tá? Até porque quando eu falo, eu vou tendo outras ideias que eu vou rascunhando aqui do lado. Podem me interromper e podem perguntar a qualquer momento, tá? Não tem nenhum problema. Às vezes eu até acho que eu tenho que falar menos, né? Senão parece que eu não dou espaço, mas não é isso, tá? É o hábito. Falem a qualquer momento. Essa proposição surgiu com a prof da turma de contraturno. A Stephanie tá aí, se eu tiver errada, tu me avisa, né, Stephanie? Mas acho que foi a Cíntia que começou com ela, né? De pensar as frutas para compor os retratos. Também é uma coisa super tranquila, né? Isso, aham, beleza. Stephanie, também, se tu quiser falar, me interrompe aí, pode chamar, tá? E a Cíntia pensou em fazer isso. Então, a gente organizou um dia e tinha algumas frutas, assim, a carambola, os morangos, o kiwi. Tinha frutas também com formatos diferentes. E eles foram cortando para montar rostos, retratos, ou outras coisas que eles quisessem figurar.
A gente sempre tem um cuidado de que a gente não oferece o alimento se a gente não for comer. Então, assim, a ideia não é usar o alimento e depois colocá-lo fora num país onde muita gente passa fome. Então, acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Não desperdiçar o alimento. Então, eles lancharam depois essas frutas. E aí, o que que é bacana? Nessa ideia de que eles iam construir retratos, figuras, enfim, eles tinham todo um processo de escolha, de descascar, que já é comum, que eles já participam desse processo. Mas, por exemplo, cortar um alimento, usar as facas, sentir as texturas e os aromas, criar figurações, entender que essa figuração pode ser pensada com os mais diferentes materiais, compor imagens com frutas e poder saboreá-las, ser parte do preparo, do processo da degustação. E com o I ali é um U, degustação. Tudo isso ajudou para compor essas figuras. E a gente pensando, daí a Cíntia fez com o contraturno, as crianças da Stephanie também viram, também queriam participar, que são as crianças da pré-escola. E por que não? Por que que a gente não tem proposições de juntar crianças de diferentes idades, de diferentes grupos na escola? Da forma que for possível, quando for possível. Mas ter esses momentos e entender que fora da escola, os meus amigos não são só os que têm a mesma idade que eu. Qualquer lugar fora da escola, a gente se relaciona com pessoas muito mais velhas ou muito mais novas que a gente. Por que que só na escola a gente ainda separa por faixa etária? Por que não criar momentos em que eles possam compartilhar essas pesquisas, descobertas, investigações, produções juntos? Então, essa foi uma das possibilidades muito bacana de uso do material também. E aí, tem esses artistas que vão vir agora, depois. A gente não mostrou os artistas antes. Porque senão, eu já indico para essas crianças, ah, mas vamos fazer retrato com fruta igual ao fulano. Vamos primeiro descobrir as possibilidades. Depois eu posso contar que tem um artista que se chama Arcimboldo, que há muitos anos atrás ficou famoso porque ele se tornou pintor da corte, porque ele inventou um jeito diferente de retratar as pessoas importantes da época. E isso foi o último grito da moda, vamos brincar assim, né? Nesse período, onde todos eram retratados tal qual a realidade, o Arcimboldo traz um jeito de retratar as pessoas de uma outra forma. A gente também não pode inventar uma outra forma de retratar as pessoas? Então, é buscar uma linha na relação do processo vivido pelo artista, do processo vivido pela criança e também de pensar numa outra invenção. Aqui o Vic Muniz, um contemporâneo nosso. O Arcimboldo é lá de 1500 e pouco, 1400 e pouco, pertinho ali do Da Vinci. Mas o Vic Muniz é agora, contemporâneo, né? É um artista multimídia, multimeios, né? Que ele, então, tá aí, também trabalha com alimentos, dentre outras coisas. Então, tem a Mona Lisa aí com geleia, com pasta de amendoim, tem a Medusa aí com esse macarrão e molho. Então, se a gente pensar quantas relações eu desenvolvo afetivas, prazerosas, com o alimento, com a comida, e com a possibilidade de eu pensar que o ato de criação ele vai além do lápis e papel. Então, estou trazendo coisas para a gente ir, né, explorando ideias. Não podemos fazer uma geleia com as crianças na escola e não podemos inventar os registros com essa geleia. Na escola, a gente tem o pão caseiro, que esse que é um dos lanches que as crianças adoram. Não posso fazer alguns desenhos com a geleia nesse pão e saborear esse pão. Esses traços da figura humana não podem surgir também nesses suportes que não são convencionais? Vou ir passando aqui mais, né? Eu deixei essa imagem porque eu acho tão importante a gente pensar. Eu gosto tanto dessa história aí, que é o Grande Amigo da Kátia Canton, que é ilustrada pelo Renato Morricone, e traz esse grande amigo que é sempre visto de costas aí nessa história. Lá pelo final da história, a gente vê o rosto. Mas quantas vezes a gente pediu para que as crianças se retratem de costas? Porque o retrato parece que é sempre de frente. Mas e de costas? Eu gostava muito, assim, quando eu estava na escola, em algumas vezes, assim, principalmente na escola pública, com muitas crianças na sala, eu gostava daquelas brincadeiras de parar no meio da sala e as crianças terem que me desenhar com a pose que eu fazia. Ah, mas desenhar igual? Não!
Marcar para onde estava meu braço, para onde estava a perna, para que lado estava a cabeça. Às vezes os desenhos saíam com palitos. Ah, mas desenho com palito não é bacana, né? Se eu desenhar só com palito, não. Mas se o palito aparecer e eu desafiar as crianças, vamos colocar uma roupa nesse corpo? Como é que é o meu corpo? Ele é um palito? O que que eu tenho aqui? Eu tenho a pele, eu tenho o dedo, eu tenho as unhas, eu tenho os risquinhos na mão. Eu lembro que logo que eu entrei na graduação, a gente tinha aulas de desenho com o modelo vivo, né? E o modelo vivo era sempre alguém que posava pra gente, para a turma poder desenhar. A gente tinha desde pessoas bem jovens quanto pessoas bem idosas. Justamente para isso, para a gente ver a marca da pele, a dobra da ruga, os cabelos, como é que o joelho dobra, como é que eu posiciono o braço. E essa é uma coisa super bacana de pensar com as crianças desses desenhos, de que cada um, olhando de um jeito, vai ter um retrato diferente desse colega que está aí. E expor todos eles depois. Como é que eu desenho essa pessoa? Se eu ficar aqui, se eu ficar na frente, se eu ficar de lado, se eu olhar o meu rosto assim, se eu trouxer lá aquelas imagens egípcias, né? Que aqueles olhos, o corpo tá de lado, mas aparece os olhos para cá. Quanta possibilidade, quanto que a história foi mudando na evolução da figura humana, que tem muito a ver com o nosso processo que vai se transformando. Vai passando também aqui. As ataduras gessadas, essa mobilidade do rosto, né? Eu modelo esse rosto e eu tenho um rosto tridimensional. Então eu tenho um registro do meu rosto de um outro jeito. Se torna uma máscara. Até assim, ó, eu sempre achei que a máscara de atadura gessada fosse algo muito simples, porque para nós, a gente fez na graduação, fiz muitas vezes com as crianças quando eu era prof de turma, nas escolas públicas, na rede privada. As crianças da nossa escola, todo ano, um grupo faz essa proposição também. E para mim sempre foi muito simples. E aí eu me dei conta que muitas pessoas não sabiam usar esse material. Então, até agora em junho, a gente vai fazer uma formação onde a gente vai aprender na prática. Vai ser online, mas vai ser na prática, né? E até assim, se vocês não quiserem fazer na hora da formação e quiserem ficar observando, não tem problema nenhum, porque eu vou ensinar a fazer e vou contextualizar também com a ideia de máscara, de possibilidades. Mas se vocês tiverem um modelo, né? Alguns que se inscreveram estão dizendo, ah, minha filha quer participar, ela vai ser, vou fazer nela, vai ser super bacana. Ó, Carol, participa. Quem quiser vai ser muito legal. As oficinas de junho, todas elas vão ter uma parte prática. Quem não quiser fazer junto com a gente na hora, tudo bem. Pode ficar olhando, vai ter muita coisa para anotar também. Mas quem quiser vai ser muito bacana. Ai, Carol, que bom. Um prazer te ter aí, então. E vai ser bem bacana porque tem uns segredinhos, assim, né? O que que a gente passa no rosto? Como é que a gente passa essa atadura aí para ela ir largando esse gesso? Que essa atadura a gente compra na farmácia e é super, super barata, assim. Deve estar o quê? Uns 5, 6 reais o rolinho. Um rolinho a gente consegue fazer para 3 crianças na escola. Então, eu acho que é um investimento que vale a pena, assim, né? Tem marcas que são melhores, outras um pouquinho menor, não tão boas assim, mas com todas a gente pode fazer. E é uma coisa tão bacana, porque eu lembro assim, na graduação, na faculdade, quando a gente fez isso, a gente já achou o máximo enquanto adulto, e as crianças adoram essa questão. Quem não quer, não precisa fazer. Às vezes uns observam, querem fazer depois, mas é uma ideia de sair do bidimensional. E eu até escrevo ali, né? A criação de máscaras com ataduras gessadas envolve muitas aprendizagens. Não é só sobre produzir uma máscara, mas a gente estar atento para auxiliar os colegas e a prof durante esse processo. Tem que pensar na temperatura da água em que a gente mergulha a atadura. Eu tenho que retirar esse excesso de água para colocar no rosto do colega. Eu tenho que manusear essa atadura fazendo um carinho sobre o rosto para que ela desprenda o gesso e vá criando uma camada. Tem um tempo de espera, que é bem curto, são minutinhos, mas tem um tempo de espera. Então, é diferente do desenho que eu passo e risquei. Aqui eu tenho que esperar um tempo, né? Sempre significa muito mais do que os olhos conseguem perceber. Não dá problemas com alergias
não dá. Assim, ó, a princípio, como é só o gessinho em pó, né, que se solta dali, e ele é o mesmo usado quando as crianças ou adultos têm que enfaixar, têm que fazer gesso. Olha, em todos os anos que eu fiz, são 20 anos em sala de aula, assim, nunca tive problema com nenhuma criança com alergia. Vocês podem avisar a família antes, né, se podem participar. Esse gesso tá dura. Eu nunca trabalho com as crianças com gesso em pó de pacote, tá? Vamos fazer um parênteses. O gesso em pó com pacote, eu não trabalho com as crianças, por quê? Porque ele é muito, ele sai pelo ar, né? Então, assim, eu tenho um certo receio das crianças inspirarem, porque eles querem chegar muito perto, e não é legal a gente inspirar, porque o gesso, no contato com a umidade, ele cria uns cristalzinhos e endurece. Então, não é bacana. Mas aqui é tranquilo e ele tá úmido. Então é bem, bem tranquilo mesmo, assim. Eu sempre uso com essas turmas de educação infantil de 4, 5 para 6 anos. Por quê? Porque eles têm que ficar paradinhos durante um tempo, sem ficar rindo, porque esse gesso precisa pegar o formato da nossa pele. Se vocês quiserem participar dessa oficina, vocês vão ver bem como é que é e vão entender esse processo. E até vão estar mais atentos, porque tem turmas mais novas que às vezes podem participar. E às vezes tem turmas com mais idade que não funciona tão bem. Então, é legal conhecer as crianças que a gente tem. Aqui eles fizeram na mão também, né? Então, também, ó, são modelos de mãos, é o desenho da mão, é essa atadura. Às vezes a gente começa fazendo na mão das crianças, para eles entenderem esse processo que vai acontecer. Depois a gente faz no rosto. E geralmente em adulto, a gente pode cobrir os buraquinhos do nariz, cobre a boca, pode cobrir o olho. Com as crianças, geralmente eu não faço isso. Eu deixo o olhinho aberto, né, para eles enxergarem o que está acontecendo. Esse narizinho a gente cobre depois, quando tira a máscara, porque deles respiram com bastante tranquilidade. A gente respira igual. Mas sempre eu gosto de fazer isso porque eu acho que eles ficam mais confortáveis, assim. E a boca fica a critério de cada um. Eles acham o máximo, às vezes, botar na boca, outros não querem, a gente deixa o buraquinho. Então não tem nenhum problema. E quem não quer, a gente não faz, né? Eles participam ajudando os colegas e acham bem interessante. Seguindo também, né? Aqui eles estão observando e é aquela brincadeira, eu chamo de brincadeira porque eles acham bem divertido. A gente tem várias fotografias de crianças, de partes do corpo, tiradas de revista, tiradas da internet. E esse aqui é uma proposição de desenho que eles vão fazendo aquela ideia do rodízio. Eu desenho um olho, passo para o colega do lado. Ele vai desenhar o outro olho, passa para o outro, vai desenhar o nariz, e assim sucessivamente. Por que isso? Porque a gente acaba tendo vários retratos com cada elemento do rosto super diferente, né? A gente pode tanto mudar o desenho, de passar para o lado, quanto fazer uma variação que eles vão indo para a cadeira do lado e vão trocando de lugar com o colega e o desenho permanece no mesmo lugar. Podemos também, tem várias variações, né? Várias variações é boa. A gente faz só com o marcador preto, porque daí depois, no outro dia, eles vão colorir da forma que quiserem, com outros materiais. Ou a gente pode deixar na frente de cada criança um tipo de material marcador, hidrocor, giz de cera, lápis de cor. E conforme eles vão mudando de lugar, eles vão mudando também o material com que usam. Então, sim, a imaginação é livre para pensar em possibilidades diferentes. Até porque a gente pode fazer essa produção em diferentes dias, né? E numa a gente pode fazer com marcador preto, no outro eu posso fazer nesse rodízio aí das crianças, também é super bacana. E o que eu acho mais legal é que acaba sendo uma produção que tem um pouco de cada um. O que nem sempre é fácil, porque às vezes eles não querem trocar com o outro, porque a gente tem isso de ser meu desenho, de ser minha produção. E não tem problema nenhum. Então, quem não quer trocar, fica com o seu. Eu acho que não tem que ter uma imposição de ser obrigado. Mas a gente comenta com eles que o legal é que eu vou guardar um retrato que vai ter um pedacinho de cada colega. Então, a gente vai construindo uma narrativa de acordo com as crianças que a gente tem. Aqui é a mesma imagem de antes, né? Só que um pouquinho mais detalhada para a gente poder perceber.
mas acho que é bacana a gente sempre pensar. Eu coloco ali, deixa eu puxar aqui para eu enxergar. Referências visuais no lugar, ambiente, cenário em que as crianças realizam suas produções. Por exemplo, eles estavam fazendo os olhos, eu tinha imagens de diferentes tipos de olhos aí. A gente vai criando ao longo dos tempos na escola uma possibilidade de ter diferentes referências. Então, olho, nariz, boca e por aí afora vai, né? Aqui é a mesma proposição de antes. Num outro dia, com outros materiais, com outras crianças. Eu sempre sou a favor da gente ofertar muitas vezes as mesmas produções, só que diferentes formas, em diferentes lugares, cenários, com diferentes crianças, porque a gente vai mudando a forma de ofertar e muitas vezes altera também a concepção, a percepção, a compreensão das crianças frente a essa proposição. A fotografia pessoal como referência para a construção de desenhos. Essas fotografias eles tinham junto nos lugares que eles vão colocando quem está presente naquele dia. E aí eles desenharam também os seus retratos a partir das fotografias. Eu acho super bacana essa fotografia aqui que o menino segura as suas orelhas e como é que ele faz no desenho para segurar as orelhas. Então vejam só, é um pensamento super elaborado para a gente conseguir ter essa forma, né? E essa aqui, que é dessa menina, que o que me chama a atenção é a fala que ela disse para a prof, e eu lembro até hoje que a prof me comenta que ela quis fazer o brilho no olho. Então, assim, são pequenos detalhes que quando a gente se observa, como é que eu faço o brilho no olho, né? Até o logotipo da escola. E assim, falando, né, um pouquinho do processo, assim, de, claro, a gente conhece as crianças da escola. Essa menina é uma menina autista que chegou na escola e ela não falava, né? Hoje ela fala, ela representa visualmente muitas coisas, se veste sozinha, né? Então a gente pode pensar assim, é uma percepção corporal, né? Para ela, essa questão de isso aparecer aqui no registro gráfico é uma construção de uma habilidade, assim, de um desenvolvimento super importante do próprio corpo, para então aparecer aqui, né? A questão também da argila. Aqui a Derdick fala o seguinte: a dinâmica do corpo é um elemento vivo para a experimentação gráfica. O que mais nos interessa observar são as várias soluções gráficas descobertas pelas crianças. Só que eu também coloco aqui, ó, as diversas formas de articular e estruturar os elementos, suas construções e configurações. A gente parte do gráfico, mas aqui eles usaram um cone, né, um carretel de linha, para ser uma base para construir essa escultura. E são crianças de 3 anos que estão figurando. Então, elas estão figurando com a argila, o que é um material para a gente lidar, ele é complexo, né? Se a gente pensar nas crianças, ele é mais complexo ainda. Aqui as crianças estavam fazendo essas formas de várias formas. Uma delas como se fosse uma máscara, né? Sobre essa base de MDF. E outras é essa máscara ganhando uma estrutura tridimensional. Então, para a gente pensar, se queremos que as crianças incluam os seus desenhos e modelagens, formas ricas, diferenciadas e singulares, precisamos construir contextos de explorar o surgimento dessas formas. Precisamos nos nutrir e nutrir as crianças com repertórios de criação. Nossas provocações precisam conter vários caminhos a seguir e não induzir as crianças a uma direção apenas, a um produto final. Queremos ajudar na construção de processos, não de presentes ou enfeites para colocar nas prateleiras para servir de adornos. Tampouco queremos formar artistas, mas queremos possibilitar que as crianças percebam diferentes formas de seguir por caminhos não previsíveis, que sejam autoras de suas próprias produções e não reprodutoras de modelos prontos e estereotipados. Eu penso exatamente assim. Eu acho que a gente precisa oportunizar essas possibilidades, criar contextos para que as crianças experimentem, não para que tenhamos presentes, né? Adornos, mas para que elas vivam processos.
Depois dessas máscaras, a gente fez o que chama de processos de impressão. Então, as crianças pintaram com tinta e colocamos um papel sulfite em cima e tiramos cópias. E a cópia é essa aqui que a gente está vendo. Tiramos manchas. E essa mancha a gente continuou transformando em outras coisas, em outros retratos. Então, vejam só, a produção ela não termina em si mesma. Ela segue se desdobrando. Aqui são essas produções das crianças a partir do que a gente viu ali dessa impressão. Isso é uma outra formação super bacana que a gente poderia fazer, que são processos de impressão. E acho que é bem legal. Deixa eu até anotar aqui. Processos de impressão. Que é super bacana para a gente pensar em preparar essas matrizes, em tirar cópias, em entender esse processo de uma produção em série. Aqui é o mesmo processo, né? A criação das máscaras, das argilas. Aqui é a Helena, essa menina, né? Então, que ela olha para o desenho na parede e diz: fiz igual eu na foto, prof. Então, ela se olha no desenho que ela fez sobre ela e consegue representar na argila isso. E isso é um processo muito complexo, porque o desenho já é uma elaboração de um pensamento. Esse desenho projetado na argila é ainda a complexidade desse pensamento elaborado numa outra materialidade, com mais dificuldade, né? Com outros desafios a serem seguidos. Uma das coisas que eu coloquei aqui é que, com tantas produções que acontecem na escola, a gente também precisa estar atento para ter tempo de analisar e refletir sobre isso. Então, aqui a gente tem esse processo aí, e eles estão em um dia, no sol, na rua, levaram todas as produções para lá, olhando as produções que fizeram, estão reorganizando isso, porque essas produções, algumas delas vão para casa. E eles revisitam esse processo de figuração, de como foi feito, relembrando esses processos, relembrando o que eles fizeram. Isso também é um momento que precisa ser planejado. Algumas das possibilidades que a gente faz com as crianças, né? Também, tanto para o desenho de figura humana ou qualquer outro, é aquilo que eu tinha dito para vocês antes, que as crianças de 5 estão ensinando algumas coisas que sabem para as crianças de 4 anos. Então, os pequenos que sobem para estar junto com eles estão mostrando como é que eles faziam isso, como eles faziam outra coisa, como é que esse processo vai continuando. E aqui eu deixei aquela imagem que eu mostrei para vocês antes, porque aqui eu tenho essa fala da Marilena, não, da Chui, é. Eu até tenho esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. E não é a Marilena, é a Márcia Tiburi e o Fernando Chui. E o nome é Diálogo Desenho, que são cartas que um troca com o outro sobre a ideia do desenho. Ora, o desenho, ao contrário do que pensam muitos, não é uma ação das mãos, é uma ação do olhar. Não é questão de coordenação motora, mas de aprimoramento da percepção da inteligência. Essa mesa farta, né? Eu acho que assim, ó, a ideia aqui é que a gente use uma metáfora da mesa farta. A gente oferece um banquete, né? As crianças se servem do que elas querem. O banquete no sentido de oportunizar muitos materiais, muitas experiências, e eles vão experimentando conforme vão sendo desafiados a conhecer. Esse é um jogo que a gente tem, que foi feito por um marceneiro, e dos lados tem rostos de artistas, rostos feitos por crianças, pedaços de obras de arte, páginas de revista, e eles vão criando, né, nesses suportes os seus retratos. Não seus autorretratos, retratos, figuras, enfim. Uma cabeça com outro corpo, com outro pé. Esse aqui eles fizeram em algum momento, isso aqui já tem alguns anos. Mas de um lado aqui tinha a foto da criança, então tinha o corpo dela. Do outro lado tinha a fotografia de uma artista que a gente estava trabalhando. Do outro era um personagem de uma história que eles gostavam muito. E assim eles iam brincando de girar a minha cabeça com o corpo do outro, com o pé do outro colega,
nessa brincadeira de pensar em retratos diferentes também. De novo com os espelhos, né? Muitas provocações que a gente pode criar com os espelhos. Como é que eles compõem os espaços de criação das nossas escolas? Uma parede cheia de espelhos, os espelhos em proposições de desenho pequenos, maiores. Aqui ainda as possibilidades, né, dos tons de pele diferenciados. O acetato espelhado, que eu estou me olhando aí e estou me refletindo. Então, tem duas Alices, né? Eu estou me vendo e estou vendo o meu desenho sendo feito. Essa elaboração de formas, de que quando a gente vai incentivando, o que que eu estou vendo aí, né? Esse último registro aqui, que é essa parte de cima, ela fez inclusive o cabelo preso em cima. Né? E essa era uma criança que estava de 3 para 4 anos. Então, a gente pode pensar que tem uma caminhada muito grande de percepção, de interação com o professor. Essa mesa que eu me enxergo, então eu estou me desenhando, mas eu estou usando essa mesa também para o almoço, eu estou usando essa mesa também para fazer o meu lanche. Então, eu não crio também um desafio que quando eu sento aqui eu tenho que desenhar. Essa mesa é para muitas outras coisas. Também o desenho, também a pintura. Mas eu posso me alimentar aí, eu posso jogar um jogo aqui em cima. Então, a gente pode pensar que a gente também familiariza as crianças com os materiais que a gente oportuniza na escola. A mesma mesa, numa outra possibilidade, com outras crianças em outro momento. Esse retrato, que é aqui no papel laminado, forrando um papelão. Aqui também é papel laminado com um papelão embaixo, né? E essa menina que se olha na colher e se vê um retrato aí. Então, esse retrato e essa ideia de uma figura que ela surge em vários momentos da escola. Não existe um momento fixo para isso, né? Para que isso aconteça. Eu vou aproveitando as oportunidades que aparecem. A imagem nasce de uma experiência do mundo natural, sensível e visível, mas também é oriunda de memórias e fantasias, de projeções e visualizações. O meu retrato pode ser amarelo, né? Eu posso fazer, não significa que a pele seja, mas no imaginário pode acontecer. A gente criar materiais, né? Aqui é um jogo com caixas encapadas, com olhos diferentes, e quando a gente joga um dado e aparece o olho, a gente coloca um olho. Joga o dado, aparece o nariz, eu coloco o nariz. E assim eu vou formando um retrato. Outros jogos, outros materiais que vão me fazendo pensar. Então, vamos pensar o que que a gente quer propor para pensar que tipos de materiais a gente pode provocar as crianças, produzir. Um outro jogo que a gente tem há muitos anos, são fotografias de artistas, né, imagens de artistas, impressas num papel imantado, que é aquele que se faz imã de geladeira. E a gente coloca bocas, orelhas, narizes e coisas diferentes para as crianças irem vendo possibilidades diferentes de retratar esse corpo. Um papel maior, que é quase do tamanho da mesa. Então, eu mudo o suporte, eu mudo o tamanho, eu mudo a proporção. Esse corpo que ganha uma outra dimensão, né? O desenho no vidro, o desenho na transparência. Não podemos deixar, né? Trouxe de novo a questão das peles aí. Então, para a gente pensar assim, quanta possibilidade da cor de pele existe, né? Com quantos materiais a gente tem acesso. Esses desenhos, eu lembro que esses desenhos aqui foram os primeiros desenhos da pré-escola em 2021. Então, eles chegaram, as crianças de 5 anos, desenhando dessa forma. E a gente guardou esses desenhos como um diário de imagens para a gente pensar como é que eles iam sendo transformados ao longo de um ano. E aí eu vou deixar essa imagem aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Tem a massa de modelar caseira aqui, sendo construído. Opa! Ó, sendo construído com uma figura. Aqui vários retratos com roupas das crianças, com acessórios, com papelões. Aqui só o desenho com o marcador preto. E aqui esse desenho com carvão,
com o canetão, aparecendo os olhos. Retratos coletivos com a ajuda do mimeógrafo. Muitas vezes a gente já fez de cada um fazer o que sabe numa matriz de mimeógrafo. Imprimir essas coisas depois, recortar e a gente desenhar, construir com colagem um rosto coletivo. É também usar o mimeógrafo sem ser para cópia para todo mundo. Eu acho que a gente precisa pensar nessa pergunta que está aqui embaixo e levar ela, né? Como usamos os materiais como ferramentas para compor os desenhos de forma criativa e inusitada. Esse corpo que a gente brinca também como um suporte de reflexo. Quando eu desenho nesse espelho, coloco ele na luz e ele reflete no corpo, na parede. E aí, eu deixo essa imagem aqui, no final, para a gente pensar um pouquinho, né? Deixo esses quatro imagens aí do Pablo Picasso, que são desenhos, pinturas, na verdade, do cubismo, de um período que foi super importante para ele. Possibilidades multifacetadas. Elas são, na verdade, diferentes maneiras de desenvolver o que fazemos sempre da mesma forma. E a professora Miriam Celeste Martins sempre nos convida a olhar com olhares estrangeiros, como se a gente estivesse indo para um outro lugar e nunca tivesse visto essas imagens. Assim é a ideia nossa do professor na escola com as crianças. Olhar os materiais como se fosse a primeira vez, descobrir possibilidades, pensar no que essas imagens podem me dizer, nas possibilidades, nos repertórios, nas explorações com os materiais, mas tentar olhar para aquelas proposições que a gente sempre faz da mesma forma, de outro ângulo, né? Numa proposição diferenciada. Deixa eu fechar aqui. Garotas, eu sempre digo que eu falo muito, né? Mas espero, assim, que a gente tenha pensado, que vocês saiam, assim, né? Sigam a semana com ideias, com possibilidades. Acho que, eu sempre gosto de falar assim, eu acho que o que a gente vê são pontapés de partida, né? São pontos para a gente começar, para a gente pensar de outro jeito, para a gente trazer as nossas experiências. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma observação também. Meu nome é Alice, eu sou do Espírito Santo. Oi, Alice, tudo bem? Eu falo que eu sou de uma cidade onde o vento faz a curva, assim, que é longe de tudo. Nossa, Aqui eles acham que régio é uma mulher, então, sim, assim, o nível é outro, sabe? sim. É, eu acho que é o terceiro ou quarto curso que eu faço com você. Eu Aham, vou me inscrever nos próximos quatro, se Deus quiser, mas sim, fazendo uma um, assim, um pensamento desde o começo até hoje, eu ainda estou engatinhando, mas eu percebo assim que a gente se repertoriar muito, né? Igual fazendo curso, tem a internet está aí, né? Igual, por exemplo, na minha cidade a gente não tem acesso a uma livraria, não tem sim, nada assim, sabe? Não tem uma apresentação de teatro, não tem nada, exposição, nada. A, tudo fica a 250 quilômetros da minha casa, que é a capital. sim, sim, Então a internet salva nessa hora, né? Não tem muito o que reclamar. E sim, aí a questão de repertoriar as crianças é a questão mesmo dessas imagens, que é o que, no meu caso, que eu pude até hoje conseguir com as condições que eu tenho, né? Que a escola não me oferece. Imprimir muitas imagens, eu estou plastificando, porque eu estou aumentando a quantidade e a qualidade de imagens. Pena que eu não posso fazer grande, infelizmente eu não posso fazer grande, tenho que fazer pequeno, porque o custo é alto, né? Mas eu estou fazendo um tamanho que seja nem menos nem mais assim. sim, Eu estou apresentando muita coisa diferente que era só giz e lápis de cor. A minha vida era giz e lápis de cor. Foi o que foi construído, né, como aluna da minha vida inteira, não foi construído isso na faculdade, mas eu percebo assim, igual eu comprei giz de cera, tom de pele pela internet, que aqui não tem, agora que uhum, já tem, eu comprei transparência, e aí as crianças passaram por cima com aquela caneta permanente, e é mais poroso, eu achei magnífico. Quando as crianças falam para mim assim,
Deixa eu primeiro, quando eles estão pintando, sabe? Assim, e antes não tinha isso na minha vida. Tinha giz e tinha aqueles lápis de cor todos misturados, de cores todos misturados, sabe? Não tinha aquela coisa de misturar, de dividir por cores, de ter até aquela tensão daquela paleta de cores. Então, assim, esse olhar eu não tinha, porque eu não tinha consciência disso, não estudava isso. Igual eu falei, eu estou engatinhando para muitas escolas, São Paulo, o sul do Brasil, é uma coisa que já é muito comum. Então, para vocês terem ideia que aqui a minha realidade é uma realidade assim. Sabe aquela casinha que a gente passa quando vai viajar? Aquela casinha no meio do mato, sabe? É como se fosse a minha cidade aqui, com o meu nível de longura de tudo. E Sim. aí, assim, aquela coisa de eu correr atrás mesmo, sabe? De agora que eu tomei consciência, agora que eu estou estudando mais aos poucos, e de pensar que se eu não custear isso, também não sai nada. Então, eu custeio isso de pouco a pouco e vou aumentando, sabe? E aí, quando eu fiz a questão dos olhos com as crianças e botei várias plastificações de olhos na parede, e a exposição na parede também, que eu tinha um hábito menos frequente de colocar na parede. Tinha uma cultura na minha escola, não vou colocar na parede porque vai rasgar. Deixa grampear aqui, porque no trimestre ou no bimestre a gente vai entregar o tal do portfólio. Né? Então, às vezes, a criança não tinha acesso, tinha acesso em fevereiro e não tinha acesso mais, sabe? Então, assim, eu estou muito feliz com tudo que eu já aprendi com você e ainda vamos aprender muito. E é muita prática com teoria, é um nível É. bem alto, assim, mas inspira demais a gente, demais da conta. Alice, que depoimento lindo. E assim, ó, parabéns, né, pelo teu empenho. E para te dizer assim, ó, olha só, tu diz que tu faz tudo isso, né, num lugar tão, tão distante, né? Aqui a gente tem, assim, ó, a minha cidade é pequena, mas é mais próxima de tudo, eu imagino que a sua, sim. A gente tem acesso a muitas coisas e muitas coisas ainda não acontecem nas escolas, né? Então, quando a gente escuta esse teu relato dizendo que mesmo estando distante, tu busca isso, eu acho que isso é a inspiração que a gente quer para continuar pensando, né? Para levar. Qual é o nome da tua cidade? A cidade se chama São Mateus. Ai, deixa eu anotar aqui. Até vou colocar. É famosa pelo carnaval, porque é perto da Bahia. Aqui do lado tem Ah, uma cidade chamada Conceição da Barra, que é famoso o forró de Itaúnas, forró pé de serra. olha só. Ah, mas que legal. Olha, Alice, assim, eu acho que é isso que a gente precisa. São essas motivações que não fazem, né? Ou fazem com que a gente não gosta da educação. Ah, eu acho bem bacana. Continua compartilhando as coisas que tu está fazendo. Ah, que bom que a gente pode te ajudar de alguma forma, né? Eu acho que é bem isso. Quem se propõe, eu sempre digo, né? Numa segunda noite, a gente estar, né, juntas e pensando, é porque a gente acredita nessa educação que pode ser diferente. Que muitas vezes eu sei que não deveria ser, da gente comprar as coisas, da gente custear. Mas eu também me coloco nesse lugar que muitas vezes, se eu não tivesse levado, as coisas não teriam acontecido, né? Então, assim, a Márcia coloca ali, né? Mesmo em grandes centros, temos as mesmas dificuldades. Porque, assim, às vezes, mesmo perto de onde está tudo. Hoje eu ainda falei com uma prof que ela escreveu uma coisa na página lá. Já vou te falar também, Carol, ali. Que ela falou que na cidade dela não tem exposições, né? Porque eu busquei a minha filha hoje na escola e ela tá num colégio de aplicação e tem uma faculdade dentro, enfim. E a gente passou numa galeria, assim, tem uma exposição de arte. E daí essa prof dizendo que na cidade dela não tem nada, não tem. E daí eu fiquei pensando numa possibilidade também de algumas ideias de fazer uma formação, não sei o que que eu vou inventar, mas de tentar levar algumas ideias para esses lugares que são tão longe e que a gente não tem acesso, né? Aqui na nossa cidade, a capital, onde tem mais, fica 50 quilômetros, então ainda é perto, né? Dá para a gente ir, voltar no mesmo dia, dá para fazer isso. E a gente deixa de fazer muitas vezes. Então, assim, que bacana, né, que tu traz todo esse teu relato. Parabéns mesmo. E a Carol pergunta, né? Carol, eu sou de Portão, é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul que fica perto de São Leopoldo, perto de Novo Hamburgo, fica a 50 quilômetros de Porto Alegre, né? A gente vai ter uma formação presencial na escola. Oh, tu é de Porto Alegre, Carol. A gente vai ter uma presencial dia 17 de junho.
que é um sábado de manhã. A Mari, que está aí conosco, veio numa formação agora, sábado, aqui na escola. Elas vieram de Bento Gonçalves, né? Saíram de manhãzinha, bem cedinho. Então, assim, é possível. Aqui é perto, né? Sim. Às vezes dá umas 2, 3 horas de viagem, depende de quem vem. Mas Porto Alegre, ainda mais em sábado, deve dar, se tu vem de carro, uns 50 minutos, mais ou menos. É bem tranquilo, assim. É festa junina, sim. Mas a gente vai fazer mais. A gente tem feito, eu tenho tentado fazer. Antes da pandemia, a gente tinha formações na escola naquele ano lá de 2019, todos os sábados. A gente tinha muita formação presencial. E aí a pandemia veio desconstruir um pouco as coisas. De certa forma, possibilitou o online, que a gente também consegue conversar com muita gente, né? Mas assim, ó, fiquem super convidadas, né, a seguirem a gente. Eu tenho me detido também a fazer mais postagens falando um pouquinho dos processos. Eu acho que de forma alguma, meninas, é uma ideia de dizer como deve ser, não é por esse lado, mas é de pensar assim, daqui a pouco alguém vê e pensa, eu podia fazer isso também, com esse material, desse outro jeito, né? Eu acho que quando a gente vê práticas que a gente gosta, a gente vai pensando nessas possibilidades, né? Eu não fiz, Adri, sobre a argila, posso pensar. Mas eu tenho para indicar, né? A Suzana Rangel foi minha prof do mestrado. Ela fez um curso super bacana de argila. E eu vi uma postagem dela que tem na plataforma dela de cursos como curso gravado. Então, assim, eu gosto muito dela, aprendi muito com a Suzana também, né? Se tu quiseres pesquisar ou quiser me chamar no WhatsApp, eu te mando. Isso no Amarelo Van Gogh também. Eu não fiz ainda por, assim, por falta de tempo mesmo, assim, que a escola acaba, né, tomando um tempo da gente e eu passo o dia todo lá. Mas a Suzana tem esse, eu não participei desse, mas eu vi os comentários e eu acho que vale a pena, acho que foi bem bacana. Então, meninas, fico muito feliz de ter vocês aqui hoje. Muito obrigada pela presença. Espero ver vocês nos próximos, né? Vê-las pessoalmente quando possível também, quem sabe, por aí afora. É um prazer estar, né, nessa noite, assim, falando sobre o que eu acredito tanto também. E muito obrigada. Uma boa semana para todos. Fiquem bem. Até os próximos, então. Até junho agora. Até mais. Até. Até.